Shabbat Shalom. É muito agradável estar no Shabat. Não é? Saiba diante de quem você está. Não é diante de Rafael, é diante de Deus. Amém? É? Então, nós estamos, como o irmão falou, na Parashá Matot, que em hebraico é tribo, tribos, e Parashá Masei, partidas. Mas hoje eu quero falar de duas coisas, eu diria, complexas, porém, a meu ponto de vista, fascinantes, na Parashá de Matot. A primeira coisa que vou falar, ou seja, uma delas, é a respeito de uma coisa pouco falado nas igrejas, ou eu poderia até dizer, nunca foi falado. E isso é ruim. Então, primeiro vamos falar de uma coisa, de um nome que todo mundo escuta, mas nem todos sabem o que é. É a expiação. Que em hebraico é o quê? Você sabe? Kippur. Eu acho que todos vocês conhecem essa palavra, Kippur, não conhece? Por causa de Yom Kippur. Yom Kippur é dia da expiação. Amém? E o interessante é que existem dois tipos de expiação por nossas almas diante do Criador Yud-He Vav-He. Ouviu? Existem dois tipos de expiação pelas nossas almas diante do nosso Criador. É difícil falar isso porque a igreja pouco ouviu falar sobre isso. Mas eu vou tentar falar para vocês. Quais são os dois tipos de expiação que existem? São bíblicas, todas duas. A expiação das almas sem derramamento de sangue, por valor monetário, ou artigo de ouro, cadeias ou braceletes de ouro. Estranho, né, ouvir isso, né? E esse tipo de expiação nós vemos também nesta Parashá, não é só nessa Parashá Matot, mas também nela. Quando Israel venceu os medianitas, os soldados do exército de Israel ofereceram a Yud-He Vav-He, por expiação de suas almas, ofertas de parte das riquezas adquiridas na sua batalha e vitória contra os midianitas. Isso está em Números 31, versículo 50, que diz assim: pelo que trouxemos a oferta a Yud-He Vav-He, cada um o que achou, artigo de ouro, cadeias, braceletes, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante Yud-He Vav-He. Ó, expiação monetária. Rafael, por que você chamou de monetário? Porque não tem outro nome. Entendeu? É uma expiação, vamos dizer assim, financeira, não é? Por recurso precioso, seja como você queira, mas é uma expiação. Como eu disse a vocês, esse tipo de expiação não é falado só nessa Parashá Matot, mas é falado também lá em Êxodo 30, de 11 a 16. Presta atenção. O Senhor disse mais a Moisés: quando você fizer alistamento dos filhos de Israel para a sua enumeração, cada um deles dará ao Senhor, que é Yud-He Vav-He, o resgate da sua alma.
quando os alistares, para que não haja entre eles praga nenhuma. Quando você fizer a contagem, todo aquele que for incluído na lista dará isso, 6 gramas, aí na tua Bíblia deve estar outra medida, mas isso aqui é só uma transformação, né? uma mudança no nome. 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são a oferta ao Senhor. Todo aquele que foi incluído na lista de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais do que 6 gramas, nem o pobre dará menos, porque a alma de todo mundo tem o mesmo preço diante de Deus. Amém, meu irmão? A alma do rico, a alma do pobre tem o mesmo valor. Quando derem a oferta ao Senhor, para fazerem o quê? Expiação por vossas almas. Eita. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e usará para o serviço da tenda da revelação, e será para memorial a favor dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerem expiação por vossas almas. Você já tinha ouvido falar disso? Hein? Provavelmente não, né? Porque todo mundo só pensa em uma expiação. Então, essa é um tipo de expiação. O outro tipo de expiação para as nossas almas é por derramamento de sangue, que encontramos principalmente em Levítico com os sacrifícios dos animais. E podemos, inclusive, ver com clareza em Levítico 17, versículo 11, que diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Então, apresentei para vocês os 2 tipos de expiação que existem para expiar as nossas almas diante do Criador. Agora a pergunta que fica é: o que é expiação? Você sabe? Mas cobriu o quê? Ele sabe. E o que é remissão? Olha só, vou tentar explicar para você. Expiação é a oferta monetária ou sacrifício com derramamento de sangue feito pelo ser humano ao Criador, não é? Com o objetivo de alcançar a remissão. Então, eu preciso da expiação para alcançar a remissão. A remissão do quê? Dos nossos pecados. A remissão é o perdão divino. Então, eu preciso expiar para alcançar o quê? A remissão, que é o perdão divino. Deu para entender, gente? Então, é só para você entender. Ou seja, se eu alcanço também o perdão divino, eu alcanço uma coisa, a vida eterna. Amém? Logo, como vimos, temos 2 maneiras de fazer essa expiação, com valor monetário e com derramamento de sangue. Só que, por valor monetário, serve para usar, o valor monetário dado passa a servir para usar no serviço do tabernáculo e serve como também memorial diante de Yud-Heh-Vav-Heh. Veja como está escrito em Êxodo 30:16. Você receberá o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e usará para o serviço da tenda da revelação. E será para memorial a favor dos filhos de Israel diante de Yud-Heh-Vav-Heh para fazerem expiação para vossas almas. Logo, na expiação monetária é para gerar um memorial diante de Deus. A favor de quem? Dos filhos de Israel.
E essa forma de expiação é mencionada também no tempo de Yeshua. Só que traduziram um pouco errado. Botaram como imposto. Lá em Mateus 17, de 24 a 27. Colocaram lá que é imposto, não é? Na tradução. Mas não é. É a expiação monetária que eu chamei, né? Que você pode ler em casa, não precisa ler aqui não, que eu não vou falar. O imposto mencionado nesse episódio, ou em algumas Bíblias está assim, 2 dracmas ou didragmas. Didragmas são 2 dracmas. Amém? Então dá no mesmo. É a mesma de Êxodo que nós lemos, 30, de 11 a 16, onde Yud-He-Vav-He ordena que todo homem israelita com 20 anos ou mais contribua com meio ciclo de prata para o resgate pela sua alma. É claro que na época de Yeshua já tinha mudado a moeda, já tinha inflacionado, etc, etc, já era uma moeda romana. Esse valor era destinado à manutenção do tabernáculo no início e já na época de Yeshua destinado à manutenção do templo. Amém? E Yeshua, neste mesmo episódio, afirma que os filhos de Yud-He-Vav-He, por direito, estão isentos. Você sabia disso? Mas Yeshua, nesse momento, escolhe pagar o valor de expiação para não causar o quê? Escândalo. Logo, expiação por valor monetário serve como memorial, porém, tem um porém, você não vê na Bíblia que essa expiação leva à vida eterna, mas serve como memorial. Inclusive, o Criador nos diz, mesmo que todos os reinos da terra juntassem seus tesouros, isso não bastaria para comprar a salvação ou a expiação de uma única alma na face da terra. Então, a expiação monetária, ela tem grandes limites. Veja no Salmo 49, de 5 a 9. Por que temeria eu nos dias da adversidade, ao cercar-me a iniquidade dos meus perseguidores, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão das suas riquezas? Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, nem por ele dar um resgate a Yud-He-Vav-He, pois a redenção da sua vida é caríssima. De sorte que os seus recursos não dariam para que continuassem a viver para sempre e não visse a cova. O que Deus quer falar para você? Que tem a expiação monetária, mas para você fazer uma expiação monetária de uma alma é tão caro, que toda a riqueza da terra, que toda a riqueza produzida em todas as eras humanas não daria para resgatar uma só alma. Então, é muito caro a expiação financeira. Rafael, mas eu vou trabalhar, vou ganhar 70 mil vezes na loteria. Eu sei, meu irmão, mas ainda assim, esse valor de 70 mil loterias nos Estados Unidos em dólar não daria nem para a sua própria alma. Rafael, mas eu encontrei a maior jazida de ouro da terra. Eu sei, meu irmão. Pode juntar tudo, que ainda assim você não consegue comprar a sua alma. Porque é caríssimo. Olha que coisa. Está no Salmo. Logo, todos que receberam Yeshua, perdão, eu estou no Salmo, né? Então, filho, como Yeshua disse, está isento. Não está? Olha que coisa. Se você não é filho, você não está isento. Olha a armadilha.
Se você não é filho de Deus, você tem que pagar, mas é muito caro, você não consegue. Você já ouviu isso na Bíblia, meu irmão? Quantas pessoas já viram isso na igreja? Rafael, eu tenho possibilidade de ser espiado financeiramente? Tem. Claro que tem. É só você juntar a riqueza. Não vale pedir emprestado. Tem que ser recurso seu. Mas tu vai conseguir? Mas Yeshua, lá em Mateus, disse que os filhos são isentos. É isso que ele quis ensinar, gente. Aí coloca imposto lá e você pensa que é imposto romano, etc. Aí pensa que é o imposto do imposto de renda do leão. Tem nada a ver, meu irmão. Tem nada a ver. Tem nada a ver com isso. É. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. É o valor que Deus ordenou para expiação financeira das almas. Mas quando Yeshua falou isso, é uma bênção, porque os filhos são isentos. Então você não precisa começar a procurar o ouro para guardar. Logo, todos que receberam Yeshua, receberam. A palavra fala receberam. Você recebeu Yeshua? Não é acreditou nele, é recebeu ele. É diferente, hein? É diferente. Logo, todos que receberam Yeshua são isentos dessa expiação por valor monetário, pois está escrito lá em João 1,12, presta atenção, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, primeiro recebe, depois crê. Deu-lhes o poder de se tornarem o quê? E se filhos? Não, somos isentos. Somos isentos. Está vendo? Filhos de quem? De Yud, Re, Vav, Re. Então, se eu recebi Yeshua e creio verdadeiramente nele, ele me dá poder de me tornar filho de Deus. E se filho dele, eu sou isento da expiação monetária. Agora, quem não é filho não é isento, mas olha que coisa, não tem como pagar. Que coisa, hein? Rafael, se eu conseguir a riqueza total da terra, eu consigo pagar? Não, porque é muito caro. Então, como é que faz? Tem que receber. Quem? Yeshua. E crer nele. Para que você se torne filho do Deus Altíssimo e seja isento da expiação monetária, financeira, vamos dizer assim. E se filhos, somos isentos da expiação monetária. E sobre os filhos de Yud Revavirê está outra expiação, que é a expiação por sangue. Você nota que a todo tempo da existência de Israel sempre teve expiação monetária e expiação por sangue. Expiação monetária e expiação por sangue. E nem assim as pessoas entenderam. Olha que coisa. Hein? E se filhos somos isentos da expiação monetária, e sobre os filhos de Yud Revavirei está a expiação por derramamento de sangue, pois a expiação para a remissão de nossos pecados é pelo sangue que Yeshua derramou naquele madeiro. E não pode nem ser o meu sangue, e nem pode ser o seu sangue, e nem pode ser sangue de bodes e de animais. Tem que ser sangue de um homem, mas um homem que nunca pecou. E as duas expiações são difíceis, gente. Se deixar por nossa conta, não tem jeito, nenhuma das duas expiações, nem a monetária, nem a por sangue. Sabe por quê? Não existe um justo sequer sobre a face da terra. Essas duas expiações são impossíveis para o homem. Copiou?
Impossível. Pode dormir triste, porque não tem jeito. A gente corre para a expiação monetária, é muito caro, não há riqueza que possa pagar. Eu corro para a expiação, derramamento de sangue, de animais, não remove. Cobre, mas não remove. Eu falei, poxa, Senhor, eu sou bacana, serve eu? Ele falou, não, serve não. Eu falei, então não tem jeito. Por isso que Deus introduziu o seu filho na terra. Está vendo que coisa tremenda, gente? Isso é tremenda. Nenhuma das duas expiações são possíveis para nós. Se Deus não põe a mão, nós seríamos condenados, todos nós. Por isso que o sangue que foi derramado por nós é de Yeshua. Por isso que em Isaías 45:13 está escrito assim: eu o despertei em justiça, é o filho dele, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus cativos, não por preço. Não por preço é o quê? Não por expiação monetária. Ó, olha só como Deus já vai avisando. Não por preço, nem por presente, diz Adonai Sevaot. Ó, eita. Então, ele não vai nos salvar por expiação financeira, porque é impossível para o homem. Veja também Isaías 52:3, porque assim diz Yud Revavirê, por nada foste vendido e sem dinheiro sereis resgatados. Está na mão de Deus, não está na mão do homem. Expiação de pecado não está na mão do homem, está na mão de Deus, estabelecendo plenamente em nossas vidas o que está escrito em Hebreus 9:22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ó que coisa. Não há remissão. Remissão é o quê? Perdão. Sem derramamento de sangue, Deus não nos perdoa. Rafael, mas um animalzinho era morto. Sim, por amor a você. Por amor a nós. Porque a morte do animalzinho simboliza Yeshua, que não pecou, porque o animal não pecou, quem pecou foi o homem. Amém? O cachorro, quando late, não late mentira, late. Ele late uau-uau. O passarinho, quando canta, não canta mentira, não é? O passarinho não é falso, o cachorro não é falso. O cachorro não mente, o cachorro não nega a Deus. Então não é o animal que pecou, o animal está nessa situação por causa do nosso pecado. Amém? Mas a remissão está na mão de Deus e não na mão dos homens. E é exatamente por isso que o apóstolo Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 1:18-19. Agora você vai entender. Sabendo que não foi com coisa corruptível como prata ou ouro. Posso traduzir? Não foi a expiação financeira que foste resgatado das vossas vã maneira de viver, que por tradição recebeste de quem? Do seu papai e de sua mamãe. Ó. Mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Mashiach. Por isso que ele veio à terra, uma das razões. Porque era impossível para um homem derramar seu sangue e ser salvo. Amém, meu irmão? Impossível. Porque eu pequei, você pecou. Porque o salário do pecado é a morte. E quem não morre aí, diz para mim? Será que se a gente juntar todo mundo que está vivo hoje na terra e gritar assim, quem não morre, levanta a mão. Alguém levanta? Pois é. Todos vão morrer. É dado a um homem morrer uma vez e depois vem o juízo.
Então, nenhum de nós teria capacidade de derramar sangue, nem pela nossa alma, nem pela alma de ninguém. Então, você compreende que a expiação monetária e a expiação por derramamento de sangue é impossível para o homem, todas duas. Percebeu? Por isso Deus interveio. Você poderia perguntar por que Deus não criou muito diamante e ouro e não nos deu? Por que Deus não fez isso? Por que Deus preferiu trazer o filho dele como homem? Você sabe que o filho dele não era homem, não é? Não era homem. Ele se tornou homem nascido de mulher. Por que ele preferiu isso? Não, para derramar o sangue. Mas tem uma razão, gente. Porque carne e sangue não pode herdar o reino do céu. Tem que haver a remissão com derramamento de sangue, porque tem que matar a carne, porque a carne está contaminada pelo pecado. Por que você envelhece e vai no pitangui puxar as peles? Hein? Por quê? Pinta o cabelo com grencinho 2000 preto. Não pegue chuva. Por quê? Porque teu corpo está se corrompendo. Um dia você está comendo um franguinho, o dente cai. Por que o dente cai? Porque o nosso corpo está se corrompendo. Nosso corpo está encharcado do pecado. Não tem como entrar diante de Deus nesse corpo. Mais uma razão que a monetária não adiantaria. Precisa tirar essa carne. Você não vai encontrar com Yeshua com essa carne. Não vai. Não vai. Essa carne tem que ser tirada. E Deus é tão bom que não adianta derramar meu sangue, obviamente. O meu sangue não tem valor. Então ele manda um homem justo que nunca pecou. Então quando as pessoas falam bobagem a respeito de Yeshua, você tem que meditar muito, porque Yeshua não pecou em nada. Não pecou em pensamento, não pecou em sentimento, não pecou em atos, não pecou ao falar, não pecou ao olhar. Ele não pecou. Nunca veio esse pensamento ruim que está na tua cabeça aí. Eu sei que você tem pensamento ruim. É claro que tem. Não, não é dívida não. Se fosse dívida, estava bom. É, se fosse só dívida, né? Pensamento ruim, maldoso. Você tem, claro que você tem. Yeshua nunca teve esse pensamento que você teve agora. Nunca. 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 Yeshua sempre teve pensamento santo. Sentimento santo. Procedimento santo. Olhar santo. O olhar dele era tão santo que ninguém encarava ele. Encarava não. Você acha que alguém fazia assim? Yeshua é ruim, hein? É, não dá. Não dá, meu irmão. Baixa logo a cabeça. Você não viu o leproso? Correu e viu os demônios, fizeram o quê? Todos. Por isso, quando ele derramou o sangue dele, todo o reino espiritual sabia que a morte não podia conter. Porque ele não pecou, o salário da morte é o pecado. Ele não pecou, logo, não. Ele quis morrer. Aí que entra o grande serviço de Yeshua. Ele me serviu como expiação
ele serviu para você como expiação. Ó, como expiação pela sua alma. Ele comprou a sua alma. Ele pagou por ela. Se você o recebeu e creu nele, a sua alma é dele. A sua alma não é mais do mundo. Por isso ele disse assim: vós não sois mais do mundo, como eu também não sou deste mundo. Porque ele expiou a sua alma, ele comprou a sua alma, e o inimigo das nossas almas sabe que as nossas almas pertencem ao Filho do Deus Altíssimo, porque ele expiou a minha alma. A minha alma pertence ao Criador. Diga, minha alma pertence a Yud-He-Vav-He. Tem um dono. O diabo sabe disso. Ele não pode exigir a tua alma. Mas se você não recebeu Yeshua, ainda dá tempo. Mas se tu não recebeu, você pode estar dentro da igreja, pode estar onde você estiver. O dono da sua alma vai buscar a sua alma. É o diabo. Se eu não recebi Yeshua e não creio nele, o dono da minha alma é quem? Eu não tenho medo de dizer, não, é o diabo. Ou é o diabo, ou é Yud-He-Vav-He por meio do seu filho. Ah, Rafael, mas eu estou em cima do muro para ver quem vai ganhar. Não. Isso aí você aposta lá na Inglaterra. Porque na vida não dá, não. Não tem meio tempo. Por isso que Yeshua falou que o morno, ele é aquele que fica assim, ó, vou ver quem vai ganhar. Não é? Se eu pular de quem vai ganhar. Não, aí ele vomita. A sua alma tem um selo. Quando você compra um gado, você que é dono de fazenda, você vai lá e põe um selo no seu animal, não põe? O Senhor nos selou. Com o quê? Com espírito. E vem com fogo, para quê? Para marcar. Não é com fogo que marca? Agora tem outras técnicas, mas era esquentar o ferro e tchu! Não marcava? O couro do animal? Não é? Pois é, não veio o batismo com fogo, ele veio selar-nos. Essa alma é minha. Ela me pertence espiritualmente, a sua alma está selada, marcada com o nome Yud-He-Vav-He. Está lá, ó. Plou! Ah, Rafael, o diabo pode roubar? Ai dele. Ai dele. Sabe quem é o pastor das almas de Yud-He-Vav-He? Yeshua HaMashiach, o filho. É a figura de Davi, seu pai. Por isso que ele pastoreava no deserto. As ovelhas eram de quem? Não era de... Davi falava, ovelha de meu. E Yeshua fala, eles são ovelha de meu pai. Você é ovelha de Yud-He-Vav-He. Se eu abrir teu corpo agora, descascar você, olhar para tua alma, eu vou ver, eu vou ver o selo lá, Yud-He-Vav-He. Sério? Sério? Vai fazer isso não, hein? Amém, meu irmão? Está selado. Está selado no lombo, está escrito. Tem um dono, não toque. É do Criador. O diabo olha e fala, não, esse aí não. Toca nisso aí não. Isso aí é ovelha do, eles dizem, né, do homem lá de cima, né? Não toca não. Vai arrumar ideia. Vai arrumar ideia. Não toca que vai arrumar ideia. Hã? Vai.
Pode ter certeza. Amém, meu irmão? Então, ó, Isaías já falava isso. E Pedro confirmou isso. Por isso que ele fala que o nosso resgate não foi com moeda e com tesouro, com prato, com ouro, mas com sangue precioso de Yeshua HaMashiach. Não foi por expiação monetária, mas foi por expiação por sangue. Mas existe essas duas expiações? Sim. Você pode ler na Bíblia que você vai encontrar essas duas expiações. E Yeshua disse que só os filhos que são isentos. Rafael, então hoje está valendo todas as duas. Elas valem. Rafael, posso tentar então financeiro? Pode, meu irmão. Tenta aí. Te dou até força. Te dou até um empurrão para você pegar e ir. Só que não vai conseguir. Nunca. Você não tem nem tempo de vida suficiente para juntar riqueza. Mas se tivesse, ainda assim, não alcançaria o valor suficiente para resgatar a sua alma. Deus é claro no Salmo 49. Ele é muito claro. Você nunca terá a capacidade de ter uma expiação financeira. Nem a expiação derramamento de sangue. Só que Deus proveu o cordeiro. Foi por isso que Deus falou com o pai Abraão. Né? O pai Abraão falou com seu filho: o pai proverá o cordeiro para o sacrifício. E aí João falou: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nem esse tipo de expiação era do alcance humano. Então você começa a ver quão grande é a misericórdia de Deus, porque você não sabia disso, nem eu sabia, mas estava escrito. Se você correr às igrejas não sabem disso. Isso é perigoso, porque não compreende a profundidade e a grandeza da obra de Deus em nossas vidas. A pessoa vê a coisa como comum, ela não é comum. Não tem capacidade de espiar homem nenhum na terra. Foi Deus que proporcionou essa misericórdia. Compreendeu bem isso? Agora, outra coisa que quero falar hoje, que é também da Parashá Matote, é sobre as tribos de Ruben e Gade, que possuíam grandes rebanhos de gado. E quando chegaram em Canaã, observaram que a região de Jazer e Gileade, em português, a leste, norte, sul, leste, oeste. Amém? A leste do Rio Jordão, era fértil e ideal para a criação de gado. Era uma região plana. Amém? Eles já sabiam que em Minas Gerais o gado subia e descia, a carne ficava dura. Mas lá era plano, tinha muita água, então o gado ficava macio. Então eles queriam aquela região. Movido por essa, sei lá, ideia econômica, vamos chamar assim, eles se aproximaram de Moisés e do sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, pedindo que aquela terra lhes fosse dada como herança, sem que precisasse atravessar o Jordão. Amém? Números 32, de 1 a 5. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote de Bon, Jazer, Ninrá, Resbom, Eliá, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado. E os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graças aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos e não nos faça passar o Jordão. Meu irmão, Moisés, por sua vez, não viu isso com bons olhos. Moisés ficou zangado. Ele não compreendeu o pedido nem de Ruben nem de Gade. Moisés comparou essa atitude deles às atitudes dos 12 espias
que ele mandou 40 anos antes. Ó, Moisés tem memória, gente. Moisés tem memória, já estava velhinho, mas lembrava da... Também esquecer aquilo é difícil, né? Veja em Números 32, de 6-3. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficarei vós aqui? Por que, pois, desanimai o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram, olha o que ele vai falar, vossos pais, ó, quando os enviei de Gades Barneia a ver essa terra. Aqueles que estavam pedindo já eram uma nova geração. Provavelmente, na época que Moisés mandou os espias, eram meninos, crianças, alguns de colos, outros nem lembram daquilo. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhe tinha dado. Então a ira do Senhor acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, olha aí, ó, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram. Olha só, tem que perseverar em seguir a Deus. Tem gente que desanima no meio do caminho. Tem que perseverar. Rafael, vai ter dificuldade de seguir a Deus? Vai, meu irmão, muita. Mas você tem que perseverar. Ah, não, agora já o negócio já ficou difícil. Antigamente não era difícil assim, agora ficou. Aí desanima. Ó, perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, que perseverou, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que nesse período estavam vivos ainda. Porque perseveraram em seguir ao Senhor, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errante pelo deserto 40 anos. Gente, 40 anos. A incredulidade me leva ao deserto por 40 anos. Você pode falar assim, 40 anos é moleza. É? Vai andando aí minuto por minuto, hora por hora, manhã por manhã, dia por tarde por tarde, noite por noite. Vai, primeiro dia, segundo dia, porque no 39º ano, você fala, meu Deus, que burrice que meus pais fizeram. Até que se consumiu toda a geração. Deus esperou toda a geração morrer. Que proceder mal perante o Senhor. Incredulidade é proceder mal diante de Deus. Eis que vós, raça de homens pecadores, Moisés está nervoso, vos levantaste em lugar de vossos pais? Ó, vocês querem fazer a mesma coisa que o vosso pai? Para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel? Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto. Então, se você não quiser seguir, você vai ficar no... E quantos anos tiver que ser extinto você da terra? E serei a sua ruína. Ó. Então, se chegaram a ele e disseram, não, edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. E eles dizem a Moisés que não é nada daquilo que ele está pensando. Moisés, você está na neura. Veja em Números 32, 17 e 18. Nós, porém, nos armaremos, apresentando-nos adiante dos filhos de Israel, até os levarmos ao seu lugar. E ficarão os nossos pequeninos nas cidades fortificadas por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para nossas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um, da sua herança. Meu irmão, a obra de Deus é em unidade. Se quebrar a unidade, e isso me preocupa. Eu estava lendo isso aqui, isso estava me preocupando, sabe por quê?
Porque eu vejo igrejas aí que está cheia e de repente tem uma briga, né, espalha, e aí as pessoas dizem assim, é o espírito que está. Não é não, meu irmão. Quando há briga, há divisão, e casa dividida não subsiste. Isso é um problema. Não vá para a congregação que surgiu por causa de briga. Não é bom. Rafael, mas o fulano tem razão, meu irmão. Casa dividida não subsiste. Deu briga por causa de dinheiro, meu irmão, sai. Porque a coisa não é boa. E o Senhor larga. O Senhor não deixou Israel 40 anos. Sabe por que Deus não matou Israel inteiro? Porque Deus sugeriu isso a Moisés. Sugeriu a Moisés, não é? Moisés, deixa eu matar esse povo todo. Poxa, que sugestão, hein? O que você ia falar? Eita, que coisa boa. Você ia ficar, hein? Moisés, vou matar todo esse povo e de ti farei um povo mais forte do que este. Deus está virado. O que você ia falar? Ai, meu Deus. Que proposta indecente. Me dá um ano para eu pensar. Gente. Aí Moisés, quando ouviu eles falando, ele concorda. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção aqui não é esse assunto em si. É o que Moisés diz se eles não cumprirem suas palavras. Olha o que ele fala em Números 32, 23. Mas se não fizerdes assim, como eles falaram, estarei pecando contra Yud-Heh-Vav-Heh, e estáis certos de que o vosso pecado vos há de atingir, vos há de alcançar. A igreja perdeu o senso disso, sabia? Se tu pecas, o pecado vai te alcançar. Agora diz para mim, o que é pecado? Mas a igreja não está dizendo que a lei acabou? Então as pessoas estão o quê? Pecando. E o pecado vai alcançar. Vai, consequência, o próprio pecado. E isso não é uma coisa que Moisés inventou. Isso é uma coisa que Deus falou lá atrás. E era para o homem compreender hoje, dentro das igrejas. Mesmo que o pedido das tribos fosse legítimo, Moisés os lembra que a missão de Yud-Heh-Vav-Heh exige compromisso. Primeiro, exige unidade. Paulo fala sobre isso. Ele chama a congregação do Senhor de corpo, não chama? Ele está falando de unidade. Você não pode cortar seu braço, pode? Você não pode dizer para o seu pé direito, cara, não preciso de você. Pode? Você não pode dizer para a orelha, você é orelha de abano, eu te odeio, não te quero. Pode? Não pode, meu irmão. Ela é fundamental para você ouvir. Olho, não gosto de você. Pode? Não pode. Há uma unidade em nosso corpo e a congregação, todo mundo é importante. Todo mundo é fundamental. Você que possa ter entrado aqui com o coração dizendo ninguém me quer, ninguém me ama, nós te queremos, nós te amamos, porque você é a ovelha de Yeshua, remida pelo sangue dele, e você é importante no corpo. Senão ele não compraria você, porque o dono de gado, quando sai para comprar, ele olha se o gado é bom para ele. E se ele te comprou, é porque ele disse, você é bom para mim. E você tem um lugar. E você é importante.
senão ele não te compraria. Então, primeira coisa, na obra de Deus precisa de igualdade entre nós e de unidade. Ó, e olha só, exige compromisso. Você tem que ter compromisso com o reino de Deus, meu irmão. Ah, não, eu já ouvi muito isso. Eu sou só ovelha, eu sento lá, escuto e vou embora. Está perdido. Está perdido. Quem está ministrando aqui é bode, por um acaso? Ou é ovelha também? É. Eu ouvi isso, você já ouviu isso? Quem já ouviu isso que eu falei? Eu já ouvi. Não, eu sou ovelha, irmão. Então o cara que está aqui na frente é bode, por um acaso? Ou é ovelha também? Todos nós somos ovelhas, meu irmão. E ovelha tem sua função dentro do, vamos chamar de bando. Claro que tem. Tem a ovelha que faz uma coisa, a ovelha que faz outra, dependendo daquilo que o Senhor vai ensinando e mostrando. Todos são fundamentais, todos são importantes, todos têm fundamento onde estão. O corpo de Machia é assim, e precisa de ter compromisso. Ah, não, só o Rafael que é. Não, todos nós temos que ter compromisso. Pois é, você tem que ter compromisso com a obra do Senhor. Ah, não, mas eu sento lá, só escuto. Não é assim que a Bíblia ensina. Você tem a sua, vamos chamar, função, a sua necessidade de estar aqui. Você tem. Você é necessário aqui. Senão você não estaria aqui. Ah, Rafael, mas é atribuição. Ah, mas no meu trabalho não é assim. Trabalho é uma coisa, corpo de Machia é outra, meu irmão. Amém? Ouviu? Não traga aquilo de lá para cá. A gente tem que levar daqui para lá, mas de lá para cá não. Aqui você é fundamental, você é comprado pelo sangue do Filho do Deus Altíssimo e o Senhor tem obra na sua vida. Ah, Rafael, todo mundo fala isso, mas eu não estou falando como um jargão, não. Deus tem obra na sua vida, sim. Claro que tem. Será? Jesus vai chamar? Não, mas você fica sentado aí. Ah, fala sério, gente. Pelo amor de Deus. Fica sentadinho aí, pede carro, porta de emprego e fica aí. Fala sério, meu irmão. De onde tiraram isso? Isso é pecado. O Senhor tem algo na sua vida, viu? Aprende isso. Porque vou dizer uma coisa a você. Abre o teu coração para ouvir isso. A omissão também é pecado. Então, quando você está se omitindo sentado aí, Deus está olhando, olha lá, o meu filho está pecando contra o corpo, porque o corpo precisa de você. Porque senão ele não te colocaria aqui. A expressão que Moisés usou, ó, o vosso pecado vos há de achar. Isso, você pode até esconder debaixo da cama. O pecado vai debaixo da cama e te pega. Ah, não, vou mudar para não sei aonde, pensando que vai resolver o problema. Aí vai para não sei aonde. O pecado te encontra lá também. Amém? Ele sabe teu endereço. Foi você que o gerou. O filho não conhece a mãe? Pois é. E não larga a barra da saia da mãe. Então, o pecado não larga a barra da saia de quem o gerou. Se fui eu que gerei o pecado, ele vai andar atrás de mim, meu irmão. Eu posso até falar, pega ele ali. Não, eu quero é você mesmo. Ô papai, eu te conheço, papai. Ô mamãe. Meu irmão, pecado tem dono. Você sabe quem fala isso? Tiago. É porque você não lê, Tiago fala isso. Que nós pecamos quando somos enganados pela a nossa própria concupiscência. E a concupiscência gera o pecado. E o pecado gera a morte. Ó, a concupiscência está em mim, eu que gerei o pecado, então o pecado é meu filho. E o pecado consumado leva à morte. Então ele está dizendo para você que você é pai do seu pecado, é mãe do seu pecado. E seu pecado é seu pecado. E ele vai atrás de você mesmo. E um dia ele vai te encontrar. Quanto menos nós esperamos, infelizmente. Então,
Essa expressão é uma revelação poderosa. O pecado não pode ser escondido. Ele sempre traz consequência, gente. Sempre vai trazer. Ah, mas eu pequei sem querer. Tem consequência. Existe o pecado sem querer, mas tem também consequência. Amém? Moisés age como um profeta, alertando que a justiça divina virá e não falha. O pecado, mesmo oculto, será revelado e será julgado. Rafael, mas eu fiz escondidinho, fiz um buraco debaixo de uma caverna, fiz lá o pecado e saí, ninguém sabe. Ah, tolo. Na hora que Deus aparecer, meu irmão, você vai ver o que Yeshua fala sobre isso. Pois é, para tua vergonha. Eu traí meu marido e ninguém sabe. Eu traí minha esposa e ninguém sabe. Eu peguei aquela grana lá na casa do fulano, ninguém viu. Comprei um carrão, ninguém percebeu. Vai nessa. Vai nessa. Ó, isso que Moisés falou é revelado desde a queda do homem, no caso de Caim e Abel. Você acha que Caim matou Abel e falou para todo mundo: "Oh, eu sou o matador de Abel"? Foi? Não, é por isso, meu irmão. Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O que é jaz? Lá na sepultura, assim, aqui jaz fulano de tal. Está morto. Então o pecado está trazendo a morte. Por isso que Deus fala, o pecado jaz à porta. Ele está trazendo a sua morte. Amém? É por isso. Tá bom? Ó, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, ó. O desejo do pecado é contra a sua vida. Sabe por quê? Porque, responde para mim, você quer viver ou quer morrer? Mas ele traz a morte que é contrária à sua vontade. Deu para entender? É contrário ao que você quer, é contrário ao que eu quero, porque eu quero a vida, mas o pecado me quer a minha morte. Deu para entender? Por isso que ele fala, ó, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Ele vai lutar contra a sua vida. Mas a ti cumpre dominá-lo. Eita. Você tem que dominar. E como é que domina o pecado? Fala para mim. Você vai lutar jiu-jitsu? Também. Mas começa como? Antes de crucificar. Ter consciência de que é pecado. Confessar, se arrepender e deixá-lo. É isso que a Bíblia ensina. Porque Adão não fez isso. Adão fez o quê? Cobriu o pecado. Como é que ele cobriu? Botou um cobertor? Não, não, foi só isso não. Ó Deus, para Adão, Adão, quem que te fez saber que você estava nu, Adão? Adão podia dizer, pô, Senhor, eu pisei na bola, comi a fruta que o Senhor falou para não comer. Ele falou, não, ele cobriu, ó, eu não errei não. Senhor, tu pisou na bola, me deu essa mulher aí, essa mulher fez bobagem. Encobriu o pecado. E a mulher, por sua vez, falou, pô, Senhor, me perdoa, eu vacilei. Aí ele falou, não, a serpente. No fim, Deus é culpado, porque Deus criou a serpente, criou o fruto e criou tudo. Então, no fim, culpado é o Senhor. Encobriu o pecado, gente. O juízo veio porque o homem encobriu o pecado. O juízo vem porque o homem encobre o pecado. Deu para entender? E isso foi sentido pelos irmãos de José, gente. Lembra? Hein? Quando eles venderam o pobre do José lá, inventaram uma grande mentira para o pai dele, ó. Aí, ó, depois, muitos anos depois, gente, não importa o tempo, mas que vem, vem. Que te pega pelo pé, pega.
Às vezes, dentro da igreja, acontece coisa com as pessoas não estão sabendo por quê. Às vezes é pecado que está, ó, batendo na porta, e é contra você, ele luta contra a sua vida. Enquanto você não confessar diante de Deus e não se arrepender, não entender que é pecado e não deixar, ele vai ficar ali. E fica mesmo. E não adianta você chutar para longe, você chuta, ele volta. Sabe aquele João bobo? Você empurra, ele volta, é a mesma coisa. Não é mole, não. Olha lá em Gênesis 44:16. Respondeu Judá: que responderemos ao meu senhor, a Faraó? Que falaremos? E como nos justificaremos? Descobriu Iude Revavirê a iniquidade de seus servos. Descobrir aqui não é que Deus descobri agora. Não. É que eles encobriram e Deus fez assim. Olha aí, amigo, pecadinho seu aí, ó. Não adianta você fugir, não. Agora tu está perdido. Mas eu cubro, Senhor. Não, Senhor, não cobre nada. Vai ficar descoberto. E ele entendeu que Deus fez isso aqui no pecado deles. Ó. E ele sentia culpa, tanto é que a primeira coisa que ele falou foi isso. E Deus faz isso até hoje conosco. Ah, mas Jesus morreu por mim, ué. E daí? Morreu para você continuar no pecado? Morreu para você cobrir o pecado, como Adão? Morreu para você descobrir o pecado e não pecar mais. Deu para entender? Morreu para você estabelecer o mandamento de Deus. Morreu para você não ficar escondendo o mal que tu fez, como Adão, porque assim você não é nova criatura, porque a nova criatura não se esconde por trás do madeiro, mas se põe diante do madeiro para o juízo de Deus. É diferente. E ó, eis que somos escravos de meu Senhor. Pronto, pecou, você se torna escravo de quem? Pois é. Tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. Você percebe uma coisa? Presta atenção numa coisa. Na mão de quem que foi achado o copo de Faraó? Ou de José? Benjamim estava. Sabe o que não estava. Mas sabe o que acontece? Sabe o que é isso? Você consegue entender? Hã? Isso aqui, sabe o que significa? Significa que o pecado não confessado alcança gerações da casa. Vai passando. Ah, mas ele não tem nada com isso, mas ele é do sangue. Isso acontece conosco, gente. A igreja está negando isso, mas isso acontece até o dia de hoje. Ah, mas Jesus morreu por mim, eu sei. Mas ele morreu para eu confessar os meus pecados. Ó, ontem nós falamos, não foi? Quem teve aqui? A Bíblia diz que Yeshua é o advogado nosso diante de Deus. Aí para pensar. O advogado vem e conversa com você. Aí você fala a verdade. Humanamente teria que confessar a verdade para o advogado interceder por você. É o mesmo processo. Yeshua morreu, derramou o sangue dele por mim. Aí eu escondo o meu pecado. Ele não vai advogar diante de Deus por mim, meu irmão. Ele não vai. Como é que o advogado vai falar, não, Senhor, olha o Rafael lá. Aí Deus vai dizer assim, eu estou vendo, meu filho, mas o Rafael está escondendo o pecado, ele está cometendo pecado, está escondendo. O que Yeshua vai falar? Vai dizer, ô, Rafael, não quero você não. Agora, se eu confesso o meu pecado, se eu o deixo, se eu compreendo que é pecado, Yeshua fala, pai, olha o Rafael lá. O pai vai falar, ele não merece. Senhor, mas eu derramei o meu sangue por ele. Ah, meu filho, então vou resgatar o Rafael. Aí sim. É isso que ele faz. Não pensa você que você continua pecando, que ele vai interceder por você ao Pai. Ele não vai contra a lei de Deus. Ele vai interceder dentro, vamos chamar, da legalidade divina. Ah, Rafael não escondeu o pecado, Rafael pecou? Pecou. Ele escondeu o pecado? Não. Ele confessou o pecado? Confessou. Ele largou o pecado? Largou. Senhor, eu derramei sangue por amor a ele.
meu filho eu vou resgatar. Ó, é diferente. Hã? É, mais ou menos, mas é por causa do sangue dele. Né? Por causa do sangue. Não, mas aí não é um resgate por dinheiro. Você vai gerar fruto por causa da salvação. Mais ou menos. Depois a gente fala disso. Mais ou menos. Então, isso que nós estamos falando foi sentido pela família de José. E você nota que Benjamim não estava na venda de José, mas ele ficou com um copo de ouro. O que Deus nos ensina é que o pecado não confessado fica na família. Você pode ver pessoas, você pode ver pessoas que se prostituem, você vai ver famílias depois se prostituindo, você vai ver alcoólatras que passam de geração a geração, você não entende por que que fulano de tal virou alcoólatra e etc, etc. Isso tem um monte, gente. Isso tem um monte, até dentro da igreja, infelizmente. Porque a falta de compreensão. Yeshua é o advogado nosso diante do Pai, mas eu preciso compreender o que é pecado, preciso me arrepender e preciso confessar e deixá-lo. Porque aquele papo que você ouve assim, eu já confessei e continua pecando, você não o deixou. Você já viu aquelas pessoas que estão em Cristo, saem, pecam, pecam e voltam, pecam, pecam e voltam, pecam, pecam e voltam. Já viu isso? Eu já vi. Essa pessoa não está salva, está condenada, viu? Porque a Bíblia diz que aquele que tem a semente de Deus não tem o hábito de pecar. E isso é um hábito. Eu estou aqui, saio, volto, saio, volto. Isso é um hábito. E se isso é um hábito, é porque eu não tenho a semente de Deus. Se eu não tenho a semente de Deus, eu não sou salvo. Aí fica a igreja toda, que ele voltou. 10 vezes ele saiu, 10 vezes ele voltou. Esse está condenado, meu irmão. Esse está condenado. Eu estou te falando que eu já vi. Eu já vi. Eu falei para o irmão. Não, mas eu mudei. Você mudou nada. Quantas vezes você entra na igreja e diz que mudou? Está em pecado. Só que a igreja não está entendendo isso. Aí fica todo mundo feliz e alegre. E quando ele sai, enfraquece um monte. Enfraquece? Leva um monte, porque ele fica ali naquele negócio, cria amizade, tá? Aí fica ali participando, um dia sai. Mata um monte. Vigia, gente. Ó, e isso foi sentido pelos irmãos, já lembro. Uma hora o pecado jaz à porta, ou seja, uma hora o pecado chega à sua porta, trazendo a morte e vai te atingir. Não importa se você o cometeu em oculto ou para todo mundo ver. Ele vai te atingir. Rafael, que dia? Não sei. Ele vai te atingir. A Bíblia não diz a hora, o dia, o minuto. A Bíblia diz que ele vai. E quando a palavra de Deus diz vai, é porque vai. Às vezes a pessoa morre. Por que morreu? Ninguém sabe. Não acontece isso? Pois é. Veja o que Yeshua diz a respeito disso em Lucas 12, de 2 a 3. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Não é Deus esqueceu e descobriu. É coberto, eu escondi, eu fiz e não contei para ninguém. Sabe o que Deus vai fazer para minha vergonha? Vai contar para todo mundo. Olha o que o Rafael fez. Para todo mundo ouvir. Isso significa todos ouvirão. Tudo que tu fez em oculto, meu irmão, será revelado para a sua vergonha. Óbvio, se você não se arrependeu, não compreendeu que aquilo foi um pecado, não se arrependeu e não deixou. Ficou guardado, coberto. É isso que Yeshua está dizendo. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Ó. Porque tudo que em trevas disseste, a luz será ouvido. Eita, tu falou mal de mim. Eu vou saber.
Se eu falei mal de você, você também vai saber. E o que falaste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Eirados é uma posição, é um telhado. Amém? Será proclamado o telhado. Se é proclamado o telhado, é para todo mundo ouvir. Logo, meu irmão, termino hoje repetindo Atos 2:19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Apagado, não é coberto. Há uma diferença. Uma coisa é pecado coberto, outra coisa é pecado apagado. Amém? Porque se não vos arrepender, todos perecerão. Veja em Lucas 13:3. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Shabbat Shalom.